Olá, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os participantes do Congresso, tanto na Argentina como de outros países da América do Sul e do Brasil. Eu sou Mário Augusto Freitas, sou médico, cirurgião vascular e atualmente sou presidente da Solaterm, que é a Sociedade Latino-Americana de Termologia e Termografia em Saúde. De público, gostaria de parabenizar o Dr. Almada pela sua insistente e muito densa participação na termografia, nas produções de conteúdo para a cirurgia vascular e também na divulgação da termologia e da termografia na Argentina. Eu vou compartilhar a tela com vocês para começar a nossa aula de hoje. Bom, a nossa aula seria termografia por imagem infravermelha na síndrome do pé diabético. Minha apresentação. Atualmente eu resido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. De conflito de interesse, eu não tenho nenhum vínculo remunerado com fabricantes ou distribuidores relacionado à imagem infravermelha e meu cargo na Solaterm também não é remunerado. Agradeço ao Dr. Marcelo Almada, Sociedade Argentina de Termografia Médica e a organização do 20º Congresso do Colégio Argentino de Cirurgia Venosa e Linfática. Bem, a relação da termografia com o pé diabético, ela não é de hoje. Essa é uma publicação que eu participei como autor, como coautor, em 2007, publicada aqui no Brasil, que avaliava o exame de termometria cutânea infravermelha na avaliação do pé diabético. E a gente usou termografia por infravermelho para a produção desse trabalho. Outra participação também foi aqui no Congresso de Maceió, onde, de forma pioneira, nós levamos a termografia por infravermelhos para dentro da cirurgia vascular. E entre as linhas vermelhas está o primeiro trabalho que nós utilizamos, que foi o monitoramento de complicações infecciosas nos pés de pacientes diabéticos. Conceitos fundamentais. Basicamente, a termografia, ela aplicada à clínica, ela utiliza o conceito dos excessos de calor ou frio de Hipócrates. Então, podemos ver aí a máscara de argila que Hipócrates utilizava, onde a área de maior calor, ela secava primeiro a argila molhada. Hoje, claro que não precisa tanto barro para a gente fazer a mesma coisa utilizando a imagem infravermelha. Podem ver ao lado uma imagem infravermelha muito parecida com a máscara de argila de Hipócrates. E, afinal de contas, o que é o infravermelho, né? O infravermelho é energia. Mas que energia? Energia produzida por todos os seres e corpos, substâncias, a partir do 0 grau Kelvin. Ela se movimenta por meio de fótons de ondas eletromagnéticas. E aí a gente captura esses fótons através de equipamentos especiais, são chamados de termovisores ou termógrafos, né? E nós podemos fazer análise muito precisa e processamento digital e guarda desses arquivos para análise posteriormente. Basicamente, a microcirculação cutânea emite os fótons da radiação infravermelha, e lembrando que nós somos excepcionais emissores de infravermelho, né? A emissividade do corpo humano é 0,98. E aí, quando capturado por esses equipamentos, diversos pontos de radiação estimulando os microbolômetros, nós temos a formação de uma imagem como essa que nós estamos vendo aqui. Então, a termografia, ela é um exame que ela consegue juntar aspectos funcionais, fisiológicos e aspectos anatômicos. Na síndrome do pé diabético, a primeira coisa que fica é como um pé saudável, resistente, ele consegue ficar nessa situação e com cicatrização de tecido e muitas vezes vulnerável a diversos processos infecciosos. É porque na síndrome do pé diabético nós temos uma somatória de alterações, retardo dos processos cicatriciais, doença microcirculatória, neuropatia periférica, anormalidades biomecânicas em decorrência dessas neuropatias, que geram deformidades e desarranjos estruturais, produzem ulcerações traumáticas que podem ter infecções secundárias e esses processos infecciosos podem levar, na somatória com os déficits neurológicos e circulatórios, até a amputações.
Mas como nós podemos visualizar a síndrome do pé diabético, né? Essas alterações todas? Primeiro, através da inspeção visual, e depois, por meio de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética e eletroneuromiografia. O detalhe é que nenhum desses exames traz precocidade, não a precocidade que seria importante para a mudança de conduta nesse tipo de programa. E aonde entra o infravermelho nisso? Aonde entra a termografia nisso? Ela entra modificando a nossa percepção térmica e, utilizando os nossos recursos humanos, ou seja, a mão humana, nós conseguimos verificar mudanças de temperatura a cada 2 graus Celsius. Isso em relação ao infravermelho, por exemplo, quando você coloca a mão na parede e tira a mão, a impressão da sua palma fica lá por alguns minutos. Dependendo da sensibilidade da câmera, certo? Muitos minutos a sua impressão termal ainda fica ali naquela parede. E por quê? Porque ao invés de 2 graus Celsius, os microbolômetros têm uma sensibilidade muito maior, de 0,08 até 0,02 graus Celsius. Então, você consegue perceber alterações microcirculatórias, modificações de temperatura, que não acontecem de forma normal no paciente diabético, porque ele já sofre uma microneuropatia e a microangiopatia não permitem que a gente tenha essas modificações de temperatura dentro do alcance das nossas mãos. Então, a gente faz o quê? A partir do momento que você utiliza a termografia por infravermelhos, nós temos uma realidade ampliada aplicada à síndrome do pé diabético. Nós podemos ver aqui, por exemplo, uma imagem de uma micose interdigital entre o primeiro e segundo dedo, vista ao olho nu, e a mesma imagem vista ao infravermelho, já mostrando não apenas aquela lesão cutânea, mas também toda a resposta inflamatória e já a difusão dos micro-organismos ao longo da rede linfática do dorso do pé desse paciente. Então, quais são as capacidades de avaliação que nós temos na termografia por infravermelhos na síndrome do pé diabético? Nós podemos avaliar a anatomia e topografia das lesões, integridade cutânea, microcirculação dérmica, processos inflamatórios, processos infecciosos, alterações neuropáticas, modificações evolutivas e manobras provocativas. Nós podemos fazer manobras provocativas em tempo real. Mas de todos esses, eu acredito, pela experiência que eu tenho, o mais importante é a avaliação dos processos infecciosos. Vou citar agora algumas áreas de aplicação e exemplos clínicos. Talvez em relação à precocidade, o mais importante seja na prevenção de áreas de risco de ulceração plantar, que habitualmente a gente utiliza os tensiômetros de Siemens-Weinstein. Claro que o estesiômetro ele é examinador dependente. Ele é útil? Muito. Mas quando você tem alguma coisa totalmente dependendo do examinador e a quantificação fica muito relativa, você joga nesse tipo de situação onde você pode avaliar com uma sensibilidade imensa as áreas com maior processo inflamatório, as áreas que estão submetidas a maior pressão, com um requinte anatômico e funcional, fica muito mais sensível que o estesiômetro. Por exemplo, aqui, entre o terceiro, quarto e quinto metatarso desse paciente, já devido ao desarranjo estrutural da neuropatia, essa seria uma área muito provável de ulceração plantar. Podemos avaliar também as desautonomias na neuropatia do diabético através do cold stress, onde quando a gente faz o estímulo ao frio, o paciente normal, ele faz o quê? Ele esfria os pés. Mas no paciente diabético, ele faz o efeito inverso, né? Então, já demonstra muito precocemente, antes de alterar a eletroneuromiografia, a desautonomia. Essa é uma capacidade que a termografia dá para a gente, que é muito útil na avaliação do pé diabético. Podemos também avaliar áreas isquêmicas, tanto áreas isquêmicas localizadas, né, como nós podemos ver nas imagens inferior, como nas difusas. Por quê? Porque no paciente isquêmico, a modificação da temperatura no pé, ela no diabético, ela é muito pouco sensível à nossa palpação. E, às vezes, a palpação de pulso é difícil, mas o fato de você não palpar o pulso não significa que seja uma isquemia agressiva. O infravermelho permite essa facilidade. Também nós podemos olhar, né, dentro da parte de isquemia, ver as áreas predominantes de angiótomos que estão comprometidos. Isso nos auxilia muito quando nós vamos proceder à revascularização das artérias da perna, das artérias tibiais desses pacientes. Por exemplo, citando em cima, um paciente com o pé direito extremamente isquêmico, depois de angioplastia, vocês podem ver que gradativamente a reperfusão do membro inferior
E isso a gente pode, se essa reperfusão não é efetiva, você vai ver isso em tempo real durante a cirurgia e você pode programar qual das artérias ou quais artérias você vai fazer a angioplastia. Um outro exemplo da parte circulatória é uma paciente com lesão isquêmica ulcerada no membro inferior e muito dolorosa, e a gente queria saber se ela responderia, né? Como ela tinha múltiplas lesões, uma revascularização de artéria femoral e ver se pela circulação colateral isso poderia chegar até o pé na área isquêmica da úlcera. Nós fizemos um teste com o postradil e aqui você pode ver a imagem inicial e na sequência, visualizado pela termografia, o quanto o medicamento produziu de aumento da microcirculação no pé dessa paciente. E aí nós julgamos que a gente não precisaria intervir nas artérias da perna, fizemos apenas a intervenção proximal. E deu tudo muito certo, essa úlcera fechou, e obviamente a paciente ficou sem dores. É uma paroníquia mostrando não apenas o evento local, mas mostrando a distribuição ao longo do território linfático e já mostrando uma linfangite em fase inicial. Lembrando que o paciente diabético, pela neuropatia, muitas vezes não tem dor. E a erisipela, que é alguma coisa muito dolorosa, as linfangites são muito dolorosas, no diabético não. Às vezes a gente só vai ver as manifestações metabólicas desse paciente e não a manifestação dolorosa inicial. No pé isquêmico, então, a ajuda da termografia é imensa, porque a gente já não consegue perceber a diferença de temperatura mesmo, né? Então, uma infecção num pé isquêmico, a termografia ajuda demais. Por exemplo, esse hálux que nós vimos lá, que estava bastante alterado, a sua radiância infravermelha, que na realidade tinha, era uma osteomielite da falange distal, que foi tratada posteriormente. Aqui uma úlcera plantar, um paciente com bastante alteração metabólica, a gente foi observar ao infravermelho, era um flegmão do pé já subindo com uma linfangite troncular que estava até o terço médio da coxa. Então, ela permite que você avalie com muita precisão os processos infecciosos relacionados ao pé diabético. O mesmo paciente, mostrando uma outra visão para vocês verem a distribuição do processo infeccioso ao longo da pele e da rede linfática desse paciente. Lembrando que esse paciente não tinha dor. Quando você vai fazer o tratamento também, a gente às vezes inicia um antibiótico e fica aguardando a cultura. Isso demora de 7 a 10 dias, dependendo do micro-organismo. E você fica, às vezes, sem ideia se aquele teu antibiótico está realmente fazendo um efeito adequado ou não. Então, mostrando aqui um processo infeccioso no membro inferior, com 72 horas após a antibiótico terapia, você avalia a infravermelho que está tendo resposta àquele antibiótico que você iniciou, mesmo sem a resposta da cultura. E também a avaliação de doenças associadas. Por exemplo, no paciente diabético com uma úlcera dorsal do pé, não só diabetes, né? Ela tem uma hipertensão venosa muito severa e a gente não conseguia ver essas varizes adequadamente por causa da dermatofibrose. Mas por conta do infravermelho, a gente consegue mapear, e no caso dessa paciente, eu fiz inclusive a terapia com espuma de polidocanol guiada pela termografia nessa paciente. Bom, então resumindo, termografia por imagem infravermelha na síndrome do pé diabético. Quais são as aplicações clínicas que nós temos? Primeiro, avaliação de áreas de risco de ulceração plantar, presença de isquemias teciduais, presença de neuropatias, investigação de processos infecciosos, acompanhamento peri- e pós-operatório de procedimentos endovasculares ou de cirurgia aberta, pesquisa de lesões circulatórias sincrônicas, ou seja, mais de uma lesão circulatória no território. Pesquisa de focos infecciosos ocultos, monitoramento de efeitos terapêuticos, tanto de vasodilatadores como particularmente de antibióticos, acompanhamento de enxertos e retalhos em cirurgia reconstrutiva, correlação de imagem com outros exames, com raio-x, tomografia, eletromiografia, e quando a gente não consegue, ou o processo infeccioso está muito avançado, destruição tecidual, ou não se conseguiu uma revascularização adequada, a termografia também nos ajuda na determinação do melhor nível de amputação desse paciente. Muito obrigado a todos. Mostro para vocês uma imagem aqui de uma cidade vizinha, Campo Grande, que é bonito, que tem as águas mais cristalinas do mundo. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado e quem quiser vir nos conhecer, vir passear aqui na nossa região, fica a apresentação. Gostaria de apresentar também a Solaterm, que é a Sociedade Latino-Americana de Termologia e Termografia em Saúde,
E, ao mesmo tempo, gostaria de mostrar a vocês os meus contatos, né? Caso alguém queira nos fazer contato. Muito obrigado a todos. Agradeço muito e espero que vocês tenham um excelente congresso.